Aqui é, né? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou aos 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguidos dos inimigos. Cinco. Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote, estão perseguindo os chefes medianitas, Zeba, Salmuna e os meus homens em muitos cansados, para darem comidas para eles. 6, Fabi, leu 6. Porém, os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Então disse Gideão: por isso, quando se me entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, enviarei a vossa carne com os espíritos do deserto e com os abrolhos. Já lhe subiu Penuel, de igual modo falou a seu irmão. Este Penuel responderão como os homens do Sucote e haviam respondido. Versículo 9, por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Pai, Senhor nosso Deus, nos instrui mais uma vez, para que possamos entender as Tuas verdades. Nesse texto que mostra um cenário tão complicado, um contexto tão tenebroso, mas que nós possamos entender Tuas verdades nesse momento e aplicar para as nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós temos uma passagem aqui um tanto, como eu disse, complicada. Por quê? Porque o capítulo 7, o que foi que aconteceu no capítulo 7 de Juízes? Gideão, ele está lá com os 300 e ele derrota ali 120 mil midianitas. A gente pode dizer que é o momento, é o ápice da história de Gideão, porque é o momento ali da concretização de tudo aquilo que eles estavam esperando. Eles tinham 32 mil soldados, Deus manda 22 mil embora, depois manda 9.700 embora, só fica 300. Como é que você vende 300 contra 120 mil? Na verdade, quase 140 mil, porque a gente vai ver aqui que ainda sobram umas 15 mil soldados que eles vão atrás. E no final do capítulo, Deus ele faz um midianita ir contra o outro, assustado naquele plano das tochas, das trombetas, né, e dos cântaros vazios lá, que Gideão faz. Vai um midianita contra o outro, morrem 120 mil, só que os outros fogem. E o que é esse episódio do capítulo 8? É Gideão indo atrás desses 15 mil. Então tem que ir, tem que derrotar todos eles, tem que apartar todos eles. E no final do capítulo 7, o que é que acontece? Algumas tribos agora vão se juntar a eles e outras pessoas também vão se juntar a eles para ir atrás desse restante. Mas na frente estão os 300 com Gideão. Então esse é o cenário aqui. Só que agora Gideão vai começar a tomar algumas atitudes estranhas. Primeira coisa que eu queria que a gente pensasse era o seguinte: você já esteve num grupo que você sonhava em estar, mas quando você estava nele, não era bem aquilo que você sonhou. Você queria entrar para aquele grupo, você queria estar, seja na universidade, seja em algum local, que você diz, poxa, quando eu estiver aqui vai ser maravilhoso, mas quando você entrou não foi tão maravilhoso assim. Isso acontece em algumas coisas, a gente se decepciona com algumas pessoas. Muitas vezes acontece na igreja. Meu sonho é participar dessa igreja, meu sonho é ser membro dessa igreja, estar aqui, mas muitas vezes a própria igreja decepciona.
E o que a gente tem aqui foi o que eu coloquei, é igreja contra igreja. É um cenário aqui triste, que a gente vai se deparar. É até difícil de expor, por causa da atitude, porque você vê tamanha fé de Gideão, e tamanha coragem que ele teve diante dele dos 300, muitas vezes é só isso que é contado para as crianças, né? Gideão e os 300, pronto. E o capítulo 8 a gente meio que esconde, né? Parece que ele é para maior de idade. Não. Nós precisamos entender aqui o que é que vai se desenrolar aqui. Certo? Então, primeira coisa é o seguinte, versículo 1, né? Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Então veja, Efraim vai ficar bravo porque não chamaram eles para lutar. Mas por que você não chamou a gente? Porque lutou 300 contra quase 140 mil midianitas e ninguém chamou a gente, né? E aí eu faço a primeira pergunta, Felipe. Pode passar aí, por favor? Ou alguém... Por que que Efraim fica tão bravo por não ter sido chamado? Por quê? Por que a raiva? Porque, veja, aqui é meio que o tempo fechou. Eles estão com raiva, eles estão a ponto de partir para uma guerra aqui, matar alguém, porque não chamaram eles. E aí, Gideão, ele vai responder, né? Versículo 3, né? Versículo 2, perdão. Porém, lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois dele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Veja, a Bíblia está mostrando, eles estão irados contra Gideão. Por que que vocês não chamaram a gente? Como é que alguém fica com raiva de não ter sido chamado para uma guerra? Uma festa eu fico calado, né? Uma programação. Mas uma guerra, por que que vocês não chamaram a gente para a guerra? A ponto de ficarem irados contra Gideão. Por que Efraim fica bravo? O que é que vocês acham? Gideão chega para eles e diz assim: olha, vocês fizeram tudo. Vocês chegaram depois, mas vocês fizeram muito. Vocês capturaram os príncipes midianitas, Oreb e Zebe. O que pude eu fazer em comparação ao que vocês fizeram? Depois que ele disse isso, ele vai dizer, né? Depois dele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Depois dessa resposta, eles ficaram mais calmos. Por que que eles ficam com raiva? Diga aí. O que vocês acham? Seriam os louros da vitória. Isso mesmo. Veja, deu muito certo, né, essa vitória. 300 contra 120 mil. Olha a glória desses homens, né? Mas a glória não seria deles, seria de Deus. Por isso que Deus reduz a 300. Para dizer assim, ó, para a glória não ser de ninguém. Para todo mundo de fora e de dentro dizer assim, ó, isso aí só pode ter sido Deus. E eles ficaram com o ego ferido. Essa é a ideia. E veja, o que é que Gideão faz? Gideão massageia o ego deles. Gideão diz, olha a comparação que ele diz. Ele vai dizer assim, versículo 2, que mais fiz eu agora a vocês? Não é olha a comparação que ele vai dizer assim, ó, não é fato que os poucos cachos deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Olha, o pouquinho que vocês fizeram é melhor do que tudo,
Abiezer é o clã de Gideão, da família dele. É melhor do que tudo que a família de Abiezer fez. Vocês entregaram os príncipes. Vocês são os caras. E aí eles ficaram... tá bom. A gente não vai brigar mais não. Passa aí, Felipe. Versículo 3. Por que a resposta de Gideão é no mínimo estranha? A resposta de Gideão está certa. A resposta de Gideão está errada. Gideão fez certo, para não começar uma guerra, eu vou aqui agradar eles, dizer que eles fizeram muito, né? Para eles ficarem... Eu sei o que eles querem, eu vou dar o que eles querem. Vocês fizeram muito. E eles ficaram tranquilos. A resposta dele é... Por que ela é no mínimo estranha? O que vocês acham? Porque talvez em vez de ele cuidar da glória de Deus... Oi? Porque talvez em vez de ele ter ressaltado a glória de Deus no evento, eles essa mensagem dele, né? Exato. Olha, a vitória não foi nem de Efraim, nem deles, né? Pode passar aí, Felipe. Essa é a resposta. Resposta. Porque Gideão não atribuiu a Deus a vitória. Não foi Efraim que conseguiu, não foram eles que conseguiram, foi Deus. Deus é o general aqui. É isso que ele quer passar. Ou seja, a resposta era para dizer assim, eu não chamei porque não era para chamar. Eu tinha 32 mil, Deus reduziu a 300, por que eu ia chamar vocês? Vocês não foram convidados para a guerra. Deus não queria ninguém, Deus só queria os 300. Essa era a resposta. E vocês têm que se submeter à vontade de Deus aí, orar mais e melhorar espiritualmente. É isso que vocês têm que fazer. Não era para Gideão estar massageando o ego de ninguém, não. A gente não fez nada. A gente aqui só deu aqui, fez um pouquinho e vocês fizeram tudo. O que é comparado ao que vocês fizeram? E eles ficaram tranquilos. Veja, Gideão aparentemente resolveu um problema aí. Problema de uma possível guerra. Pode passar, Felipe. Aplicação. Oi, pode falar. Gideão, ele é um líder, certo? Como um juiz, ele não é apenas o líder do Estado. Ele também é um líder religioso, de uma certa forma, né? Sim. E todo líder, ele precisa ser político. E ser político não é algo ruim, entenda, tá? Não. Política é a arte de você abrir mão para chegar no meio termo comum, certo? Mas o grande problema é que Gideão, ele foi político, abrindo mão, comprometendo a glória de Deus. Sim. Aquela batalha, ela foi vencida pela glória de Deus. Sim. E ele abriu mão de atribuir a glória a Deus para massagear o ego, como o senhor mesmo falou, daquela turma ali, né? Daquela facção, Perfeito. daquela tribo. Sim. E aí o que acontece? Ele até pode ter sido, humanamente falando, um bom líder, mas... Resolveu aquele problema ali, né? Problema, então Sim. ele foi pragmático. No entanto, biblicamente, ele foi um péssimo intermediador ali entre Deus e os homens. É a aplicação, vê. Quem nós somos nessa passagem? O que Felipe falou é totalmente irrelevante. Em vez de ele ser um político, ser político não é pecado. Existe política na igreja, existe uma liderança na igreja. Político é como a liderança ela trabalha. Então existe política em todo canto. O problema é a politicagem. O que é politicagem? Você abrir mão do que é certo para beneficiar você ou o outro. É isso. Então, o que Gideão fez não foi ser político. Foi politicagem. Foi agradar ali. Então, só para a gente entender, quem somos nós nessa passagem? Opção A, Gideão. Ou opção B, Efraim? E aí? Ou a gente é santo? Opção C, né? Nenhuma das opções, né? Nenhuma das alternativas está correta. Não marcaria, né? Deixaria em branco, né? Deixaria em branco essa, né? Pode passar aí acima, dá uma... Somos os dois.
as duas opções, Gideão e Efraim. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz uma resposta ali para agradar, né? Politicagem. Deus, é porque eu quis evitar um conflito, né? Eu evitei um conflito maior aqui. Você não confia no Deus que libertou, que fez 300 pessoas vencerem 120 mil? Você acha que será que o povo de Efraim contra aquele povo ia vencer? Se numa possível batalha ali? Claro que não. Deus estava, mas para evitar ali, né? Não vamos criar um atrito. Vocês fizeram tudo. Foram vocês. Não foi a gente, nem Deus, foram vocês. Muitas vezes a gente é como Gideão. Politicagem. E muitas vezes a gente é Efraim. Olha, as coisas só podem dar certo se a gente estiver no meio. A gente só vai divulgar o trabalho se a gente estiver participando. Se a gente não estiver participando, eu não vou divulgar. Eu não estou participando. Eu não tenho um pouquinho de glória ali. Então, eu não vou divulgar. Eu vou botar terra. Eu não vou, eu divulgaria se eu estivesse à frente, se eu estivesse participando. Efraim é aquela vaidade de querer estar à frente de tudo que vai dar certo. Se eu não estiver, é para dar errado. E se der certo, eu vou começar a botar terra, vou começar a reclamar, porque não me chamaram, era para me chamar. Esse é Efraim. Veja que essas características estão dentro da igreja, entendeu? Israel no Antigo Testamento é a igreja do Senhor. Então, para evitar conflito, eu falo que fulano quer ouvir e depois, numa outra conversa, eu falo que fulano quer ouvir. Para evitar o conflito, é a politicagem. Olha, a história de Gideão está começando a ficar estranha. E não se preocupe, que vai piorar. Aqui vai piorar. É só ladeira abaixo aqui, infelizmente. Foi o que eu disse a vocês, ó. Capítulo 6, Gideão sobe, o ápice é o 7, e no 8 ele desce. É um negócio assim, surreal, mas que está presente na vida da igreja, infelizmente. Vamos lá. Aconteceu essa conversa estranha aqui com Efraim. Será que Gideão está bem espiritualmente? Como é que ele está? Certo? Mas vamos lá. Oi. É engraçado, tem um paralelo que eu estava lendo, eu comecei a lembrar, que lá em Levíticos, quando Nadab e Abiú oferecem combustão, eles não consomem. Capítulo 10 lá. Pelo erro deles, Arão ficou agitado, o coração ficou indignado com essa situação de Deus, e Moisés, como líder nessa época, ele falou que a glória de Deus mostraria a minha santidade naqueles que cheguem a mim, seria glorificado diante de todo o povo. E aí, nesse momento, Arão, o coração dele se aquietou. Né? Sim. Vamos ver quando o líder ele traz a palavra de Deus corretamente e aplicada corretamente, aquela agitação que vem da igreja, até de outras lideranças, quando eles confiam na vontade de Deus, aquelas. É um paralelo aqui, né? Perfeito, perfeito. Você está ali é uma passagem muito complicada, né? Dura ali para Arão. E é interessante porque ali eles tinham que continuar com tudo aquilo ali. Eles vão continuar, eles vão tirar os corpos, né? E eles vão continuar com aquele acontecimento, com aquele sacrifício. Não poderia parar, né? E é Deus guiando ali. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Vamos continuar a partir do versículo 4. O negócio vai piorando aqui. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote: por favor, dê alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados e eu vou ao enlaço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém, o chefe de Sucote disseram: será que vocês já têm Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos ao exército aqui que está com você, pão, né? Ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros
e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Gideão está cansado, perseguindo aqueles homens, faltavam uns 15 mil. Ele chega numa cidade pequenininha, chamada Sucote. Por favor, me dê pão, a gente quer comer. A gente não está pedindo soldado de vocês, não está pedindo arma, a gente quer comida. Só isso. O que é que o pessoal de Sucote responde? Olha a qualidade da resposta. Vocês já estão com os reis? Já venceram? Essa foi a resposta. Vocês já venceram? Vocês já estão aí com a cabeça, sei lá, de Zeba, de Salmuna, dos reis midianitas? Então a gente não vai dar alimento não, vocês não pegaram os reis. Olha a resposta da igreja para com a igreja. Não, quando vocês tiverem, a gente... meio que zombaram aqui, né? E aí Gideão faz o quê? Eu vou pegar uns espinhos no deserto e eu vou vir chicotear vocês quando eu vencer. Penuel, mesma coisa, mesmo pedido. Tiveram a mesma resposta. Não. Pois, tá vendo essa torre aqui? Provavelmente devia ser uma torre que era o centro ali da cidade, o local que se fosse destruído ia matar ou danificar muitas moradias, né? Importante para o comércio. Ele olhou assim, bom, eu vou voltar, eu vou destruir essa torre aí. Pode passar, Felipe. Por que... A imagem nem carregou, ó. Poxa, que pena. Tudo bem. Por que Gideão ameaça o seu próprio povo? Por quê? Por que que ele faz isso? O que é que vocês acham? E a pergunta mais intrigante, pode passar. Imagem não encontrada, ó. Que pena, tá vendo? Por que Gideão agrada a Efraim, mas ameaça Sucote e Penuel? Para Efraim, foram vocês que fizeram. Vocês são os caras. Para Sucote e Penuel, eu vou punir vocês. Por quê? Por que isso? Efraim era peixe grande. Oi? Efraim era peixe grande. Peixe grande. Efraim, se eu fosse lutar contra, embora o Senhor estivesse do meu lado, mas agora ele não está mais pensando nisso. Ah, não, vocês... Ó a quantidade dos... Efraim era famosa em guerra. Efraim era vaidosa, ela queria participar de todo... Ela queria ter o mérito da guerra. Eles eram homens de guerra. Não, vocês fizeram tudo. Agora, Sucote, pequenininha. Por que Sucote não ajudou? Né? Talvez medo. Olha, são 300 contra... Eu sei que eles derrotaram 120 mil, mas ainda 15, 300 para 15 ainda é muito, né? Se eles perderem... Esse povo midianita, sabendo que a gente ajudou eles, vai voltar e vai acabar com a gente. Mas a gente vê na resposta uma zombaria, né? Cadê os reis? Vocês já pegaram? Se você pegar, vocês voltam. Gideão se irou. Então, Sucote e Penuel errou, Gideão errou em ameaçar. Ele não está ameaçando, mas os inimigos não. O negócio aqui piorou agora, ele está ameaçando o povo de Israel. Aqui era gente da tribo de Israel. Cidades pequenininhas ali, mas gente, igreja contra igreja, é isso que está acontecendo aqui. Ele diz, ó, eu vou chicotear e eu vou derrubar essa torre aqui. Eu não quero saber, né? Então, ó, com politicagem. É extremamente politicagem. Fulano é mais forte, eu não posso contra ele. A minha fala é bem branda, embora ele esteja totalmente errado. Fulano dá o dízimo maior, né? Então, se ele pecar ou fizer alguma coisa, a gente fala uma fala mais branda, a gente resolve de outro jeito. Agora, fulano que não dá nem dízimo, é disciplina, é conselho, ele vai ver. Politicagem. Totalmente. 2 pesos, 2 medidas. E é isso aqui. Esse é o cenário de Gideão, né? Aplicação, pode passar. Quem somos nós nessa passagem? Sucote ou Penuel?
E aí a resposta? Os dois. De novo, né? Nós somos Sucote e Penuel, porque praticamente eles fizeram a mesma coisa aqui, né? Não vou ajudar o próximo, por medo, talvez. Se vier alguma rebordosa, vai vir para cima de mim, então eu não vou ajudar. Ou eu não vou ajudar porque eu acho que isso em fulano não vai dar certo. E eu não entro em coisa que não dá certo. Eu não vou me expor. Eu não quero me expor. Eu não quero ter que separar tempo para esse trabalho na igreja. Eu não quero ter tempo para... vou ter que ouvir fulano, vou ter que aconselhar fulano. Não, ele procura o pastor, né? Eu não vou me expor. Eu não quero me comprometer. E é o que eu falei, veja. Gideão não pediu arma. Gideão não pediu soldados, ele pediu comida. Só para a gente comer e ir embora e continuar a perseguição. Não, nós não vamos dar. E é isso. Muitas vezes o povo de Deus é covarde, muitas vezes o povo de Deus é zombador, gente da igreja, gente com anos de igreja, é preguiçoso. É isso que é Sucote e Penuel, e muitas vezes agimos assim. Mas vai piorar agora, né? Agora vai piorar, versículos 10 a 21. Acompanhe comigo aí, diz assim: ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcó com os seus exércitos, uns 15 mil homens, essa é a evidência aqui, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente, pois 120 mil homens que puxaram a espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna. Veja que o povo de Efraim pegou os príncipes, mas ele estava atrás dos reis, dos cabeças aqui, que estavam sendo protegidos, o pessoal que estava em retirada. Versículo 12. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os dois reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Então, Gideão conseguiu prender os dois reis. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço, presta atenção, deu por escrito o nome dos chefes dos anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pães aos homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou espieiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Olha o que é que Gideão está fazendo, gente. É o mesmo Gideão dos 300, ele está matando a igreja. Versículo 18, depois perguntou a Zeba e a Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: como você, assim eram eles. Cada um se parecia com um filho de rei. Gideão disse: eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jeter, seu primogênito: levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi e matou Zeba e Salmuna, e pegou os ornamentos em formato de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Esses ornamentos aí em formatos de meia-lua que Gideão pegou, a gente vai deixar para o próximo domingo, que isso aqui tem um detalhe interessante. Gideão vai pegar os ornamentos de ouro deles, né? Mas vamos lá. Gideão, ele só vai atrás com os 300, tinha 15 mil, ele derrota facilmente, Deus entrega nas mãos dele.
Gideão aqui, ele claramente está com o Senhor, porque os midianitas, né, eles são vencidos ali milagrosamente. Mas Gideão vai agora cumprir a promessa dele, né? Ele não fez a promessa de se vingar? Pode passar, Felipe. Um ensinamento interessante. Você não precisa cumprir um voto pecaminoso. Isso é importante. Se você fez um voto de vingança, isso não é um voto. Você não precisa cumprir. Ah, não, se eu conseguir, se Deus me der essa vitória, fulano vai pagar porque ele zombou de mim. Ele vai pagar, eu vou jogar, vou esfregar na cara dele a minha vitória, o que eu consegui. Eu prometo, Senhor. Como é que você faz isso, né? Foi isso que Gideão fez, né? Olha, eu vou cumprir a minha promessa. Vai sofrer Sucote, vai sofrer Penuel. E é interessante porque, veja, ele pega um habitante lá de Sucote, ele vai prender, vai dizer, eu quero os líderes, o nome aí, a lista dos líderes. 77 anciãos, porque o líder de cada cidade e de cada tribo eram anciãos. Ele vai pegar espinhos do deserto, ele vai colocar os anciãos pelados aqui em praça pública, né, pelo menos as costas, e vai chicotear esses anciãos. Vai humilhar os líderes da cidade e dizer, ó, aqui, eu trouxe os reis que vocês pediram, né, para trazer, eu trouxe, olha aí. Agora vocês vão pagar. E Penuel, ele não só derrubou a torre, ele matou os homens de Penuel. Esse é o mesmo Gideão lá do capítulo 7. É o mesmo Gideão. E agora parece que tem uma reviravolta aqui no texto, né? Porque ele vai dizer assim, ele pergunta a Salmuna, como é que eram os homens lá de Tabor? Vocês pegaram. Ah, parecido com você. Sabe por que era parecido comigo? Porque eram meus irmãos, que vocês mataram. Se vocês tivessem deixado vivo, eu deixava vocês vivos. Mas agora vocês vão morrer. E aí o versículo 20, ele pede para o seu filho mais novo, não, o primogênito, né? O seu primogênito ali, que era jovem. A Bíblia fala que ele ficou com medo, né? Por que Gideão chama o seu primogênito para matar os reis? Por que ele? O que é que vocês acham? Por que o seu filho? Por que não ele, né? E os reis dizem assim, não, é praticamente assim, né? Você não é homem, mate você mesmo. Porque ele diz aqui, ó, venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Você é homem, rapaz, me mate você. Por que os reis não queriam ser mortos pelo primogênito de Gideão, e sim por Gideão? Isso. Você ser morto por alguém inexperiente, por alguém jovem, é humilhação. Um rei ser morto por um jovem. É isso que Gideão... Veja, Gideão está sendo aqui maquiavélico. Entendeu? Parece aqui uma novela, né? Vocês mataram quem? Eram meus irmãos, pois por causa disso vocês vão sofrer. Eu não ia matar vocês não, mas agora eu vou. Olha que ele está sendo... isso é desnecessário, ele já capturou, então acabou. Ou vai manter preso ou vai matar. Acabou. Não, ele quer fazer o teatro, ele quer mostrar aqui. Ele chama o seu filho mais novo para humilhar. E os reis clamam, não, mate você. Aqui é Gideão perdendo o controle. Essa é a ideia aqui. Correto. Oi. Veja a sutileza da fala de Gideão quando ele fala, olha, se vocês não tivessem matado os meus irmãos, eu até deixaria vocês vivos. Gideão, como ele é o representante, o escolhido de Deus, ele é o chefe de Estado, e naquele momento ali ele está sendo instrumento de Deus para punir o juízo nações, de Deus, certo? sim. O juízo de Deus, ele não estava sendo imputado sobre ele o não matarás. Mas a partir do momento que ele torna isso daí pessoal, como uma vingança, olha, você fez contra mim e eu vou fazer contra você. Isso. Ele deixa esse caráter de ser o juízo de Deus e ele toma a justiça com as próprias mãos e comete... Virou pessoal. Exato. Virou pessoal. Então, a partir daí, ele pode ser culpado pelo crime do não matarás.
né, ele já não está mais sob essa capa de representante da justiça de Deus. Isso. Não é verdade? Isso. Então, mais uma vez, ele foi aí bem pecaminoso, né? Isso é importante que Filipe levantou. Como assim eu não ia matar vocês se vocês não matassem meus irmãos? Como assim? Não. Se ele fosse o juiz, né? Mas É. Deus que determinou aquilo dali, né? O texto não vai detalhar isso, mas talvez, se isso não acontecesse, Gideão matasse o mesmo jeito, mas ele vai falar só para o negócio ficar mais... Só para ele se sobressair. Ele é o cara, ele vingou os irmãos. Olha que a evidência agora não está mais para o juízo de Deus. Está para ele e a vingança dele. É isso, gente. Vamos lá. Aplicação dessa passagem complicada. Pode? Por que estamos na igreja? Por ser um lugar onde seus problemas terão fim, né? Assim, tem gente que diz, né? Por que você vai à igreja? Por que você faz parte? Ah, não, porque nessa igreja eu encontro paz, né? É um local sem problemas. Só pessoas que não pecam, né? É isso? Não. A gente vai encontrar muito problema na igreja. E quantas pessoas, né, usam essa desculpa? Eu saí da igreja por causa da hipocrisia dos irmãos, né? Muitas coisas ali que é falado, o pastor prega tanto, aí você vai conhecer o pastor, você sai e viaja com ele, pronto. Aí já vê a desgraça, né? Que é Pois é. Será que aqui é o local, né, que é o fim dos nossos problemas? Não, o fim dos nossos problemas é na Nova Jerusalém, é na glória. Aí, o que é que Deus fez? Deus pegou um bocado de pecador. Deus pega 2 pecadores, coloca numa casa, num casamento, e dá problema ou não dá problema? Dá não, é tudo perfeito, né? Imagina vários no local. É claro que vai dar problema. Mas a gente tem que ir um tratando, né? Não é conviver, temos que conviver com esse problema, não. É um tratando o pecado do outro. Aqui os problemas não vão acabar. Não existe igreja perfeita, né? Essa frase aí é bem comum quando a gente vai falar sobre isso. Segunda aplicação, são 3. Se Deus deixasse a igreja em nossas mãos, seria apenas politicagem e vingança. É isso que a gente sabe fazer com a nossa natureza pecaminosa. A gente sabe falar ali com um, falar grosso com quem não beneficia tanto e falar mansinho com quem beneficia mais. É isso. A gente não pode deixar, a gente deve deixar a boa política invadir a igreja, sim, mas não a politicagem. Né? A gente deve ser justo. Por isso que a Bíblia, a autoridade não sou eu, não é o pastor Rodrigo, não é o pastor Paulo, é a palavra de Deus. E por isso que a igreja presbiteriana, ela faz assim, ela segue um princípio da gente decidir as coisas, não uma pessoa só, porque isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Não, são várias pessoas que elas têm que ser instruídas na palavra de Deus para elas reconhecerem a maior autoridade. E vingança, irmãos, o irmão, ele brigou com a gente diz que perdoou da boca para fora, mas por dentro a gente faz igual a Gideão, a gente matou o irmão, matou ele. A gente não chama mais ele para nada, a gente exclui ele das coisas, ele morreu. A gente fez igual a Gideão, a gente só não pegou a espada e concretizou. Mas a gente matou, porque teve uma desavença ali e ele discordou de você. Acabou o irmão. Sucote e Penuel. A gente faz muito isso. Se não fosse o Senhor na vida da gente, era só politicagem e vingança. E tem muita igreja que é só isso. Infelizmente. Tem muita igreja que já está manchada por politicagem. Não é falando mal de jeito nenhum. Não é porque as nossas igrejas não têm. Não é, mas departamentos internos, não é, posso falar isso aqui, né? A gente corta da gravação, né?
Mas departamentos internos, eu já presenciei uma igreja há 16 anos com departamentos internos e já vi testemunhos de pessoas, elas tendem à politicagem muito mais fácil, digamos assim. Eu já vi casos de pessoas de departamentos que dizem assim, ó, nós temos que ter o nosso representante no conselho. O representante do nosso departamento interno no conselho, para lutar pelos nossos interesses no conselho. Eu disse, pronto, que é isso? O que é que está acontecendo, né? Tem igrejas que dá certo, que flui e conseguem manter, mas existe uma tendência muito grande para isso. Vai ter uma doação e aí o departamento tal, ele doa mais, né? E aí o outro departamento fica sabendo, aí... Isso mancha um pouco a unidade da igreja. Politicagem. É a igreja imitando o mundo. E tem que ser o contrário. É a gente influenciar o mundo. E por último, Gideão, nesse capítulo, infelizmente, não tem para onde correr. É um exemplo negativo, né? Não tem como a gente tirar nada de bom aqui, né? Extrair alguma coisa de boa de Gideão. Mas pelo menos Gideão é um bravo guerreiro, um homem que vingou a sua família. Você também pode... Não dá. Não tem como a gente tirar uma aplicação boa aqui, né? Aí pode passar, Felipe? O que você deve fazer agora que descobriu grandes falhas em sua igreja? O que é que você deve fazer, né? Sair dela, né? Fofocar, né? Em vez de resolver, né, vai lá e... O que é que a gente deve fazer? E aí, para terminar, Felipe, você deve se juntar a nós, não por quem somos, mas por quem Ele é. E por quem seremos um dia nele. Essa frase é interessante. É uma aplicação interessante. Venha para a igreja porque a gente é muito bom. Né? Às vezes a gente faz essa propaganda. Venha para a igreja porque a gente faz aquela programação tal que as outras não têm. Venha para a igreja porque a gente usa um método aqui que é inovador, que foi a gente que conseguiu. Venha para a igreja porque nós somos... Não venha para a igreja por quem somos. Não convide alguém porque... Né? E às vezes a gente... vai na igreja porque fulano vai estar lá e vai ser muito legal, né? Fulano é animado. Vamos para aquele local... Não, vamos para aquele local porque vai ser exposto à palavra de Deus e a gente vai aprender. A gente vai conhecer mais a Deus. É por quem Ele é. Gideão aqui perdeu o foco. Ele perdeu o foco do capítulo 7, tão rápido. Aqui a resposta é, olha, Deus, Ele vai... o mérito aqui não é nosso, é de Deus. Por isso que a gente não chamou vocês, Efraim. Olha, Deus, o Senhor está vendo o que Penuel fez, o que Deus, Ele traria justiça ali àquela igreja, iria disciplinar aqueles irmãos. A justiça, ela vem de Deus. A Ele pertence a vingança. Não é para Gideão estar inventando. Veja que ele foi maquiavélico. Uns eu vou punir com espinhos, outros eu vou destruir a torre e matar. Um ele faz diferente. Esse aqui eu vou mostrar a eles que eles mataram meus irmãos. Vou pegar o meu filho e eles vão ser humilhados. Maquiavélico. É isso que Gideão foi. Então, para finalizar, 1, 2, 3 e... Pode passar, Felipe. Coragem. Coragem. A gente precisa de coragem. Coragem para enfrentar os amigos. Essa é a coragem. Coragem para confrontar, não quem é de fora da igreja. Não quem é... Quem não acredita que a Bíblia é inerrante. Isso aí a gente tem e é treinado para muitas situações. Aqui é coragem para enfrentar os da igreja. É para dizer, ó, meu irmão, a gente está com você há muito tempo aqui, mas você está errado. Você precisa de uma correção, você precisa de uma advertência, você precisa de uma ajuda dentro da igreja. Porque muitas vezes erramos. E a gente não vai ter esse auxílio fora da igreja. Não vai ter. A gente precisa fazer o que Gideão não fez nesta passagem. E aí eu não vou me adentrar aos outros versículos, a gente vai pegar na próxima lição, porque aqui Gideão não vai terminar muito bem a vida. Aqui é o fim da história de Gideão, né? E a gente vai ver ele, depois a posteridade, seus filhos, vai se estender mais no livro de Juízes. Amém? Alguma dúvida?
Tranquilo? Comentário? Certo? Obrigado aí pelos comentários de vocês. Foram muito relevantes. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque apesar desse exemplo negativo, nós podemos aprender e não agirmos com politicagem, agirmos com vingança, com interesse próprio na igreja, na família, seja no nosso trabalho, que nós possamos ser alimentados espiritualmente com a maturidade tal para não viermos cometer esses pecados, Senhor. Nos ajuda. Isso é falta de maturidade espiritual que muitas vezes nós temos, orgulho muitas vezes, nos achando superiores aos outros. Tira isso de nós, Senhor. Trabalha em nossos corações. Abençoa nossas vidas e nos leva para casa, nos dá um bom momento agora de descanso, de almoço, e que nós possamos nos preparar para o culto noturno, onde mais uma vez vamos ouvir a Tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nosso culto noturno começa às 18 horas. Certo? Deus abençoe. Valeu, grande. Olha aí as imagens. Tá tranquilo, né? Foi massa. Ei, cara, olha aí, ó. Gideão do mal. Consegui Gideão do Na mal. moral. Esse Gideão do mal. Pô. Que massa, pô. Pô, bicho. Bênção de Deus, mas... Quando tu falou 1, 2, 3, e já passou o slide. Dei um pulinho assim, porque no impulso eu quis fazer no tempo certo. Ei, né? Boa. Tá pegando jeito. E aí, Vini? Quero ver você hoje à noite aí, viu, Vini? Ir pra igreja. Cara, olha, não foi pro lugar. Vai passar, né? Ei, tu viu que minha irmã passou no carro? E aí,